Tem um tópico anotado aqui sobre o passaporte da salvação, Sim. que também é uma discussão muito grande. Vamos lá, a maioria da linha de pensamento do cristão protestante hoje, se a gente for seguir a linha de pensamento dele, não é a linha bíblica não, a linha do pensamento do aspas cristão protestante, fecha aspas. Se a gente for seguir essa linha, lá no céu vai estar Jesus, o Espírito Santo e mais uns 8. Não vai subir, vai ficar todo mundo. Porque assim, hoje tem uma galera que pensa que a mulher pintar uma unha vai tirá-la de lá. Que eu pendurar um quadro aqui vai tirar de lá. Que cortar o cabelo vai tirar de lá. Que, entende? É uma linha assim, Sim. se o pastor pudesse falar dentro da escatologia, o passaporte real da salvação. Eu sei que eu não tô falando de hipergraça. A gente já entendeu que salvação é algo que se perde dentro dessa linha teológica que o pastor está apresentando. Mas o passaporte da salvação, quem é que vai subir com Jesus sem passar por esses horrores que o pastor está falando? Boa pergunta. Então, vamos entender. O mundo estava condenado. Mesmo aqueles judeus, que era o povo da aliança, né? Mesmo aqueles judeus, eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles eram salvos por causa da aliança que eles tinham com Deus, né? Só que aí é interessante porque agora em Jesus, a Bíblia diz... O próprio Jesus diz, na verdade, né? Eu gosto de falar isso porque às vezes a Bíblia tem revelações de pessoas falando o que entendem alguma coisa, mas tem coisas que é o próprio Jesus falando. Jesus diz em Marcos capítulo 16, versículo 15. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, a gente percebe que o passaporte para a salvação, e ao longo do Novo Testamento e das cartas, nós vamos ver a Bíblia falando que não há nenhum outro nome pelo qual importamos que sejamos salvos, senão por Jesus. Então, o passaporte da salvação é crer em Jesus e nascer de novo. Romanos capítulo 10, versículo 9, ele fala, né? Crê com o coração e fala com a boca. E aí você é salvo. Mas aí eles, como ouvirão sinal a quem prega, como pregar sem se expõe aí, né? Como crerão naquele de quem nada ouviram, né? Então, crer e aceitar aquilo que ele fez vai permitir ou vai garantir que em nós venha a habitar o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, no Novo Testamento, é o penhor da nossa salvação. O que é penhor? Penhor é garantia. Eu sou funcionário da Caixa Econômica também. Aí imagina, o cara vai lá numa agência da Caixa Econômica e diz assim, olha, eu tô com um anel de ouro, tô com um Rolex de ouro aqui, eu quero penhorar esse negócio. Você penhora lá, recebe algo e aquele penhor é a garantia que você vai pagar aquele empréstimo. Tá lá o penhor. Beleza. Terminou de pagar o empréstimo, você vai lá e pega de volta aquele bem que você penhorou. Tudo certo até aí. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação. Como ele vem? Porque nós nascemos de novo. Porque nós cremos em Cristo. A Bíblia diz, olha, se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Né? Jesus lá em João capítulo 14, ele diz, olha, o mundo não conhece, o mundo não vê, mas vocês o conhecem, porque está com vocês, porque estava nele, está com vocês, mas chegará o dia que ele estará em vocês. Isso aconteceria quando eles nascessem de novo. Então, o penhor da salvação é o Espírito Santo. Como eu recebo o Espírito Santo? Crendo. Quando eu nasci de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, eu me torno uma nova criação. Meu espírito ele é recriado, e é interessante porque a palavra nova criação, ali em 2 Coríntios 5,17, traz a ideia de algo inédito, que não existia. Ou seja, o próprio Deus ali, habitando em você em um espírito recriado, né? Paulo diz que o mistério que estava oculto foi revelado. Cristo em nós, ou seja, Deus habitando dentro de nós por meio do Espírito Santo, né? Então, essa é a garantia da nossa salvação. É o penhor da nossa salvação. Pastor, se eu pintar uma unha, o Espírito Santo sai de dentro de mim? Não. Se eu cortar o cabelo, o Espírito Santo sai dentro de mim? Não. Se eu deixar meu cabelo crescer? Não. Ah, mas tem um texto que a Bíblia diz que o homem não pode ter cabelo comprido. Pois é. Era algo cultural, específico, dentro daquele contexto. A mulher tinha que usar véu quando ia no templo.
Era algo cultural, porque quem não usasse véu, ou quem tinha um cabelo de determinada forma, demonstrava que ela poderia ser uma prostituta ali em Corinto. Então, se nós não entendermos essas coisas, nós vamos pegar e criar um monte de doutrina, né? E o mundo faz isso, e o mundo gospel faz isso, né? Mas da mesma forma que eu sou salvo não por algo que eu fiz, mas por algo que eu creio, eu não vou perder a minha salvação porque eu faço isso, né? E o que me garante ser salvo é ter o Espírito Santo habitando dentro de mim. Então, não tem a ver com o cabelo que eu pinto, com a unha que eu pinto, com o brinco que eu uso, né? Não tem a ver com isso. Tem a ver com crer. Nem tem a ver com a igreja que eu congrego. Não, só vai ser salvo os irmãos da igreja da parede branca, da parede preta não é salvo. Não, só é os irmãos da igreja azul, da igreja amarela, daquela... Não, queridos. É salvo quem crê. Quem crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo. Essa é o penhor, a garantia da salvação. Então, dentro da base que o pastor já... cara, eu tenho que correr, infelizmente. Tem muita coisa que eu quero te perguntar, tem que ser, né? Mas assim, dentro da base que o pastor falou comigo sobre a salvação ser algo que se perde, a gente poderia afirmar que para perder a salvação é só com uma condição de apostasia? É aquele cara que decide... Não, peraí, eu não creio mais nisso aqui. Esse cara aí, não, isso aqui não é bom para mim mais. É assim que se perde a salvação ou outros meios também? Rapaz, que coisa boa, né? Então, vamos lá. Ó, Hebreus, capítulo 10... Hebreus capítulo 10, ele vai falar que, Hebreus capítulo 6 também, que se alguém nasceu de novo, claro, o livro de Hebreus está sendo escrito para nascidos de novo, a gente precisa ter isso sempre em mente. Quando a gente lê a Bíblia está falando para a igreja, para judeu ou para gentio. Aquele contexto ali, onde é que eu me encaixo? Eu enquanto igreja, eu nasci de novo. Então, a Bíblia diz que alguém que já nasceu de novo e provou dos poderes do mundo vindouro, da manifestação de Deus, né, que cresceu, o entendimento ali é o seguinte: eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo. É interessante porque a Bíblia sempre faz uma comparação entre a caminhada cristã e o desenvolvimento natural, né, de um bebê recém-nascido espiritualmente, que precisa do leite, que é a palavra, para que ele cresça, para que receba um alimento mais sólido, né? E aí ele diz: aquele que já está recebendo um alimento mais sólido já é experimentado nas coisas espirituais, que não é mais bebê, que não é mais criança. Aí ele diz para esses que já chegaram num nível de provar de coisas muito maiores, que já tem esse nível de consciência e entendimento, se eles novamente decidem rejeitar, não há mais sacrifício que possa reconciliá-los de novo. Então, dá-se a entender que, embora exista, a perca de salvação não é algo que tem a ver com eu não fui na igreja hoje, eu me desviei, eu perdi a salvação. Por quê? Da mesma forma que eu sou batizado ou sou salvo quando eu creio e o Espírito vem habitar em mim, eu preciso conscientemente, como você falou, rejeitar essa salvação para eu perder a minha salvação. Agora, claro, quanto mais eu me afasto do evangelho, da palavra, mais eu vou andar na carne. Quanto mais eu andar na carne, eu posso estar tão iludido, tão envolvido com aquilo, a ponto de eu me distanciar tanto que eu acreditar e rejeitar aquilo que me alcançou. A salvação e a Jesus. Eu lembro certa vez que tinha um jovem que eu conheci, e aquele jovem, ele foi cheio do Espírito Santo, ele servia ao Senhor, ele amava a Deus, ele tocava, ele tinha um chamado evangelístico, ele era um cara que amava vidas, teve experiências maravilhosas com Deus, e um dia, certa vez, depois de alguns anos, eu o encontrei, e ele estava afastado do evangelho, e eu conversando com eles: cara, tu precisa voltar, tu já provou coisas em Deus, tu já viveu grandes coisas com Deus. Ele disse: pastor, olha, eu não acredito mais nesse negócio de evangelho, não. Eu acho que esse negócio aí de Jesus é coisa que o pessoal inventa. Cara, se ele fez aquilo intencionalmente, conscientemente, eu não sei.
Porque às vezes a pessoa está tão frustrada que ela pode dizer isso da boca para fora, né? Por uma decepção que teve, por uma frustração que passou na igreja, por relacionamentos até com irmãos da igreja mesmo, né? Que não foi como eles achavam. Mas da mesma forma que eu não faço algo para ser salvo da minha própria força, eu preciso também conscientemente rejeitar essa salvação para que eu perca ela. Mas eu não acho, pelos textos que nós temos na Bíblia, que, eu saí da igreja e aí eu fiz algo errado aqui, eu perdi minha salvação. Não, eu posso ter perdido a minha comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas é esse pecado que faz com que o Espírito Santo saia de dentro de mim? Ou é eu conscientemente rejeitar essa salvação? Entende a diferença? Efésios, por exemplo, capítulo 4, diz que nós não devemos entristecer o Espírito. Não diz que quando eu erro ali, o Espírito Santo sai de dentro de mim. É aí que tá, porque a ideia... Olha, você tá vendo, Yuri? Fantástico. É porque assim, cara, a ideia que passa dentro dessa teoria do perde e conquista, perde e conquista, é que existe um anjo destinado com uma tomada da salvação lá, assim, Carlos. Então, assim, ó... Ela tá conectada, você tá? Tá, mas beleza, agora você assistiu um filme de terror, eu tirei. Aí, entendeu? Aí você fez lá uma comunhão, eu coloquei. E fica nessa... Porque, cara, se for a condição de perder a salvação assim, quem que vai ser salvo? Se a Bíblia fala que por um pensamento você já pecou. Se você olhou estranho para uma mulher, você já adulterou com ela. Então, assim, na condição humana hoje, e dentro de tudo que acontece com a tecnologia, de tudo que tá à luz dos olhos das pessoas, essa condição do perde, e a gente não tá fazendo apologia aqui, que você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo que você tá salvo. Você é inteligente, não é isso que nós estamos falando. Mas dentro dessa teoria ficaria muito complicado, porque eu vejo, pastor, como a salvação, o sacrifício, sendo frágil demais. Isso. E ele foi conquistado de uma maneira muito grandiosa. Sangue, cara. Vida entregue. Pra ele ser fragilizado por uma unha. Não. Por um cabelo. Por um descuido, um deslize. Fica complicado, entendeu? Fica complicado. Exatamente. É interessante porque se nós pensássemos que seria assim, quase ninguém se salvaria. Né? Quando João tem a visão no livro de Apocalipse do céu, de quem está salvo ali, eles, olha, eu vi milhões de pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. Então, não são poucas pessoas. Muitos serão salvos. Muitos não serão, porque rejeitarão a Cristo. Agora, como você falou, isso em momento nenhum é uma apologia para que nós vivamos de uma maneira errada. Né? Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça salva. Aí ele diz, educando-nos, ou seja, nos ensinando. Se nos ensina é porque nós não sabíamos. Ensinando-nos a rejeitar o mundo e as paixões terrenas, ou seja, a graça me salvou, mas agora ela mesma me ensina para não andar na carne. Vivamos neste presente século de maneira justa, sensata e piedosa. Então tem uma forma de nós vivermos aqui. E não é de todo jeito. Não, eu fui salvo, então eu vou viver de todo jeito. Não, eu preciso viver de uma maneira que agrade a Deus. Eu preciso dominar a minha carne, eu preciso renovar a minha mente com a palavra. Dominar a minha carne, andar, né, como Efésios 4:17 diz, me revestir do novo homem que foi recriado em Deus em verdadeira justiça e santidade. Por quê? Porque é isso que glorifica a Cristo, é isso que vai levar as pessoas a crer que Jesus foi enviado, né? Nesse processo nós vamos errar? Vamos, né? 1 João diz, se você diz que não peca, você é mentiroso. Nós ainda vamos errar, né? Tem um pastor lá em Recife que ele diz assim, se Jesus, quando te comprou, aí pega assim, já sabia a peça que você era quando te comprou, né? Então, Jesus já sabia, ele sabia que nós iríamos errar, mas ainda assim ele nos comprou, ainda assim ele nos sacrificou, né? Citando o que você falou aí, a Bíblia diz que não foi com coisas sem valor que nós somos comprados, mas com um precioso sangue,
né? Ainda que fosse prata e ouro, que é precioso, eles não foi por isso, foi com sangue. Então o sangue nos comprou, nos limpou, mudou a nossa natureza, tirou a nossa natureza de pecado, nos deu a natureza de justiça. Então agora nós vamos andar buscando agradar a Deus, mas nesse processo nós ainda vamos errar, porque o nosso corpo ainda não foi transformado. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a natureza de morte habita no nosso corpo. Então a inclinação para o pecado está no corpo. Então nós ainda vamos errar? Vamos. Não tem que ser algo intencional. Nós podemos errar porque estamos tentando acertar. E nesse processo nós temos o nome de Jesus, o sangue dele, que nos purifica de todo pecado, né? Que nos perdoa daquele pecado. Mas não é o fato... E assim, isso, claro, seria um tema para outro podcast, mas o que é pecado? Aquilo que não provém de fé, aquilo que é contrário aos princípios de Deus. E onde pintar uma unha é contrário aos princípios de Deus? Né? Onde usar um brinco é contrário a a gente tá pra fazer um episódio só de usos e costumes aqui. Pena que o pastor vai, porque o pastor Frazão já vai estar nesse episódio. Pra trás de Frazão. Né? E é um assunto muito amplo pra falar. Mas nos bastidores aqui, a gente tava conversando, por exemplo, sobre a blasfêmia. Sim. Blasfêmia... Blasfêmia contra o Espírito Santo. Contra o Espírito né? Santo vamos dizer, é um ingrediente para se perder a salvação para sempre, né? Cara, eu preciso que seja breve, mas assim, a gente falando sobre a blasfêmia. E aí? O que seria blasfemar contra o Espírito Santo a ponto de você perder para sempre o passaporte de salvação? Então vamos lá, vamos entender o primeiro contexto de como Jesus fala isso. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, Jesus está apresentando, né, o reino para os judeus. Então, Jesus está lá apresentando o reino. E ele faz muitos sinais. Ele cura pessoas, né? E aí, o direito ao reino, né? E ele mostrando que ele tem poder do céu para exercer o reino na terra. E ele está lá fazendo sinais, pregando para as pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas de demônios, né? De espíritos malignos. E aí, quando isso acontece, o povo... Lá, e aí eu vou ler, tá, o texto com você, de Mateus capítulo 12, versículo 22, diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, olha o que o povo, a multidão estava falando: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, os líderes judeus, amém? Aqueles que deveriam, de fato, reconhecê-lo como rei. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, aí se referindo a ele mesmo, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Olha que coisa interessante. Então vamos entender, Jesus está lá pregando, fazendo sinais. O povo, os judeus de uma forma geral, olham para aqueles: rapaz, esse é o filho de Davi, esse é o cara que a gente esperava. Os fariseus, os líderes judeus que deveriam aceitá-lo, olham para aquilo e dizem: não, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Jesus, entendendo isso, começa a falar e eles: olha, os vossos filhos serão os vossos juízes. Aquilo que eles fazem também, porque eu os dei autoridade para fazer, em outras palavras, se eles estão fazendo também, eles são tudo do capeta, eles são tudo do demônio.
Aí ele falando, diz o seguinte: olha, se vocês falarem algo contra o Filho do Homem, vai ser perdoado. Mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, isso não será perdoado a vocês. Vamos entender? Jesus está falando com quem ali? Com líderes judeus que estão blasfemando contra ele, dizendo que o reino que ele veio oferecer não vem de Deus e que ele não é o rei que eles esperavam. Aí ele diz: vocês estão me rejeitando, vocês estão blasfemando contra mim, mas quando vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, não haverá mais perdão para vocês. Vocês quem? Aquele para os quais ele estava falando. Judeus, ou melhor, líderes judeus. Então, falando para líderes judeus, Jesus disse: se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. Aí, a gente poderia pensar: tá, mas nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus e assim como o Pai é Deus. Se os três são perfeitamente unidos em mesma disposição, mental, parecer, propósito, caráter, vontades, então, se eu falo contra o Espírito, eu falo contra Jesus. Então, qual seria a diferença entre blasfemar contra Jesus e blasfemar contra o Espírito? Se os dois são um, né? Quando ele diz: eu vou para o céu, eu vou enviar outro igual a mim, allos paracleto, né? A expressão grega, allos, alguém dentro com a mim, igual a mim, e paracleto, alguém convocado especialmente para estar com você. Se eu vou convocar alguém que é igual a mim, especialmente para estar com vocês, é igual a mim. Então, ele é tão Deus quanto Jesus. Então, qual a diferença? É porque, nesse contexto aqui, Jesus fisicamente na terra, e eles rejeitam o reino e rejeitam Jesus, e vocês ainda podem ser perdoados. Tem um texto de Lucas que fala o tempo final que os judeus teriam para aceitar o reino. E o tempo se cumpriria exatamente, o tempo final seria exatamente após a ressurreição, quando o Espírito Santo vem sobre a terra e começa o seu ministério em Atos 2. E aí agora os líderes judeus, vendo o Espírito, a partir de Atos 2 e até Atos 7, quando Estevão está ali, né, sendo apedrejado, ali eles rejeitam e blasfemam contra o Espírito Santo. E eles rejeitam a obra do Espírito, porque Jesus já estava no céu. Eles precisariam agora, teriam ainda a oportunidade de aceitar a obra do Espírito. Mas eles blasfemam contra o Espírito, dizendo que aquilo ali não era de Deus, não vinha da parte de Deus. Eles apedrejam Estevão, e aí é interessante porque no discurso de Estevão ali, em Atos 7, lá pelo versículo 56, se eu não me engano, Estevão diz assim: neste momento, agora, vocês se tornam réus do corpo de Cristo. Agora, é como se Estevão tivesse dado o veredito. Agora, neste momento, acabou o período que vocês tinham para aceitar Jesus e o Espírito. Então, dentro desse contexto aqui, Jesus está falando sobre eles rejeitarem o Espírito Santo, blasfemarem contra o Espírito Santo em um momento em que ele não estaria mais aqui e eles ainda teriam a oportunidade de aceitar, falando para líderes judeus. É esse o contexto. Olha só.